E aí pessoal, beleza? Aqui o William trazendo mais um vídeo para vocês. E hoje vamos falar de uma carretilha recém-chegada aí no AliExpress. Já faz algum tempo que eu comprei essa máquina, havia gravado esse vídeo, mas na hora de editar eu não gostei do material. Então eu levei um tempo para refazer esse vídeo para vocês, tá? Hoje vamos falar um pouquinho sobre a carretilha Sembo Rogan. Essa carretilha é vendida por algumas lojas como a Tornsline, a Sembo, a Zukibo, mas todas elas entregam o mesmo equipamento e possivelmente recebam até um nome diferente. Então vamos conhecer essa máquina, ver o que ela tem de bom para nos entregar. Aqui nós temos uma caixa razoavelmente bonita, ela veio um tanto amassada porque ela veio protegida somente com um plástico. Então ela veio meio mastigada pelo correio, né? Desse lado algumas especificações, como o nome, a velocidade de recolhimento que é 7.3 para 1, a quantidade de rolamento 6+1, um drag máximo de 5 kg e a capacidade de linha que aqui está em PE. Vamos avaliar aqui pelo PE 2.0, que dá mais ou menos a linha 0.23, que seria aproximadamente 130 metros. Desse lado mais algumas informações simples, mas nada que seja tão relevante para a gente. Essa carretilha, pessoal, ela tem um valor, podemos dizer que assim, legal, tá? É uma carretilha com preço baixo, bem acessível. Quando eu comprei ela custava, podemos dizer que uns 80 a 100 reais a mais. Depois ela começou a surgir em outras lojas com um valor razoavelmente mais baixo, mas sobre o preço a gente fala logo à frente. Ela vem aqui então com uma vista explodida de uma página única com desenho e numeração das peças, e aqui na parte de baixo o número e nome das peças em chinês. Vem esse folhetozinho que basicamente traz as informações que também estão ali na caixa, e aqui uma espécie de um manual, a forma adequada para limpar o seu equipamento. E aqui pequenos ajustes como drag, ajuste fino e outras coisas mais. A carretilha vem dentro de um saquinho, embalagem simples. Olha, a carretilha é bem pequenininha, ela lembra muito o tamanho, o porte daquela carretilha verdinha que eu mostrei para vocês, que é a Sheng, que era uma carretilha BFS que vinha com o chassi em alumínio. Então, vamos avaliar esse equipamento. Ela tem uma cor grafite bem escura, é uma cor razoavelmente bonita, com um acabamento meio acetinado, que é aquele meio termo ali entre o fosco e o brilhante, né? Legal, tá? A pintura assim, apesar de simples, é bem feitinha, nada excepcional, mas também não desaponta. A carretilha tem um porte bom, ela é bem leve, se não me engano ela pesa 150 gramas. Deixa eu ver aqui na caixa, não estou encontrando a informação, mas depois a gente vai conferir, tá? Mas eu acho que é isso mesmo, são 150 gramas mais ou menos. Ela vem com um carretel bem interessante, que seria mais ou menos compatível com o carretel da Spark Pro, que é um pouquinho mais fundo que o BFS, porém um pouco mais raso do que o carretel Long Cache. Que para mim é um carretel bem interessante, que cabe na média aí uns 100, 110 metros de linha 0.23, mais ou menos isso, com base na minha experiência. A manivela dela, como podem ver, é feita em alumínio, bem pequenininha. Os pegadores, apesar de serem pequenos, eles têm assim uma empunhadura legal. Dos dois lados aqui ele tem essa parte um pouquinho mais chata, que dá um encaixe bem interessante aqui para o dedo. Acabamento aqui bem simples, em plástico preto. A trava da porca é preta. Estrela de fricção possivelmente feita em plástico ou em grafite. Tem um formato assim bem, como é que eu posso dizer assim, bem peculiar, sabe? Eu não diria que é feia, mas também não diria que é bonita. É uma estrela simples. Tem o ponto a ponto dela tem assim um barulho meio que amortecido, né? Um barulho assim bem xoxo, podemos dizer. A estrela tem assim um giro razoavelmente curto. Eu acho que ela gira pouquinho, mas vamos ver, ó. Com ela toda aberta, a gente sente que ainda faz uma leve forcinha no carretel, mas eu imagino que seja por causa do sinal de tomada de linha, que ele acaba fazendo uma pressãozinha no carretel. Então girando para apertar, ó, o dragzinho dela é legal, bem legal mesmo. Mas assim, de um modo geral, é um botão que funciona bem. Ajuste fino, deixa eu ver.
tem o ponto a ponto, mas é um barulhinho bem baixinho, bem sutil, praticamente não dá para ouvir. O botão tem um tamanho bom, uma pegada legal, ele tem aqui algumas ranhuras, que faz com que a gente tenha uma boa aderência aqui do dedo. O gatilho dela tem uma altura legal, uma posição boa, ele tem uma inclinação para trás, deixa eu ver. O formato dele é bom, tá? Eu acho que essa posição que ele ficou aqui é bem favorável para o conforto. Ele desce macio, sobe macio. Interessante, tá bem gostosinho esse gatilho aqui. Desse lado, o botão de ajuste do freio magnético com uma regulagem que vai do 0 até o número 10. Olha, o botão funciona bem. Deixa eu ver aqui, ó, o primeiro pontinho. Depois pulamos para 1,5 mais ou menos, né? Não bate muito assim a regulagem, né? Ó, pouquinho mais de 1, depois mais um pontinho, aí chego quase no 2, mas o botão funciona bem, ele tem assim uma firmeza legal, não é duro demais, também não é um botão frouxo, eu diria que ele é confortável. Sapata dela, como podem ver, tem essa ligação aqui no meio, que eu acho interessante para carretilhas que tenham chassi em carbono, ou em grafite, ou até mesmo em plástico, porque dá uma rigidez maior para a estrutura da carretilha. Aqui na parte da frente, o guia de linha tem a saída redondinha, bem pequenininha, e a entrada da linha é bem mais larga, e ele tem um formato, assim, vamos dizer que meio oval, meio que achatado, né? Ele é mais largo do que alto, o que faz bastante sentido, tendo em vista facilitar a saída da linha. Vamos tirar aqui a tampa para a gente ver aqui. Antes que a gente fale sobre a tampa, o carretel, vale mencionar que essa carretilha tem um sinal de tomada de linha, que eu havia comentado aí logo no começo, mas não falei especificamente dele. Eu vou aproximar aqui do microfone para vocês ouvirem o barulho. Olha, é um barulho razoavelmente alto, é um sinalzinho assim bem gostosinho. Não chega a ser tipo aqueles da Marine, que tem assim, um barulho um pouco mais agudo, mas também não chega a ser tão baixinho e tão xoxo como o de algumas outras carretilhas. Agora sim, vamos abrir aqui a tampa, e para abrir ela é bem simples. Aqui na parte de baixo temos uma alavanquinha, que ela tem uma mola, é bem pequenininha, então eu imagino que seja bem difícil a gente abrir ela aqui de forma acidental. A molinha aqui é razoavelmente macia, e quando a gente aperta esse botãozinho, ele faz um movimento meio que para trás. Deixa eu ver aqui, ó. A gente aperta ele e gira para baixo. Tirando aqui o carretel, como eu comentei, é um carretel com uma profundidade bem interessante para quem faz pescarias médias, leves. Por exemplo, tucunaré amarelo, tucunaré azul de pequeno a médio porte, trairinhas, tilápia, matrinchã, saicanga, roubalinhos. E caso você queira usar uma linha mais fina, é possível sem ter que colocar cama ou ter que usar, né, um carretel inteiro de linha. Esse carretel vem com o eixo curto feito em duralumínio. Esse rolamento tem um tamanho diferente do convencional. É um rolamento que tem um furo de 5 mm, o diâmetro externo de 9 mm e a largura de 3 mm. E abaixo dele tem uma molinha que está sempre fazendo pressão para que ele fique sempre longe do carretel. E o mecanismo de freio magnético é semelhante ao das carretilhas da Cash King e trabalha também com 8 ímãs. Vamos dar uma olhada aqui. Não dá para ver se esse pinhão é apoiado por rolamentos, mas nós iremos desmontar essa carretilha para a gente ter uma ideia. Agora vamos pesar ela, pessoal, para a gente confirmar o peso. Eu havia comentado que era próximo de 150 gramas, né? Exatamente 150 gramas, ó, 150,04 gramas. É realmente uma carretilha bem levinha. Agora falando um pouquinho sobre o acabamento geral da máquina. Aqui no pescoço da manivela tem um acabamento feito em alumínio com o nome da carretilha, a velocidade de recolhimento e a quantidade de rolamentos. Levando em consideração que é uma carretilha com preço razoavelmente baixo, podemos dizer que ela tem um acabamento bom. Os encaixes são bem feitos, a pintura dela é bem feita, bem lisinha, não tem rebarbas, não tem pelotinhas. Todos os encaixes são bem alinhadinhos, então eu diria para vocês que ela tem um acabamento bom.
Agora vamos abrir aqui a página no AliExpress e ver quanto essa carretilha está custando hoje. Estou gravando esse vídeo no dia 14 de outubro de 2024 e essa carretilha está disponível aqui no anúncio em duas opções, que é com um carretel que eles chamam de universal, que é esse um pouquinho mais fundo, e tem também a opção com um carretel BFS, que pode fazer sentido com o equipamento que é tão levinho. Considerando esse modelo que nós temos, ela está custando R$ 141,36 mais R$ 63,08. Então, arredondando, isso vai dar aproximadamente R$ 200. Considerando o preço dessa máquina, eu diria para vocês que é uma carretilha de baixo custo, certo? Tendo em vista os impostos que a gente paga hoje, infelizmente não dá para esperar milagre. Então sim, eu acho que é uma carretilha de baixo custo. Então vamos lá, pessoal, vamos desmontar essa máquina aqui para a gente conhecer todos os detalhes da mecânica dela. A carretilha no geral, pessoal, ela é bem legalzinha. Como eu disse, não é uma máquina que surpreende, mas levando em consideração o preço de R$ 200, eu acho que podemos considerar como um preço justo. Para quem procura aí uma máquina bem levinha, eu acho que vale a pena. Então tiramos aqui a manivela. Abaixo dela essa arruela de aço meio curvadinha nas pontas, que serve como proteção tanto para a manivela quanto para o eixo. A estrutura de fricção aparentemente é feita em grafite. Abaixo da estrela uma arruela chata. Depois a primeira arruela com barriga, que veio com a barriga para baixo, ou a mola prata. Eu falo arruela com barriga porque é mais simples para explicar para vocês. A segunda com a barriga para baixo, as duas vieram no mesmo sentido. Abaixo delas uma arruelinha de aço bem fininha, essa peça que trabalha em conjunto com a estrela para fazer o ponto a ponto, mais uma arruela de aço mais grossa e ali o rolamento de apoio do eixo da manivela. Botão do ajuste fino já tem o ponto a ponto fixo dentro dele, aquele pino que trabalha junto com o carretel para fazer o ajuste fino. Como essa é uma carretilha com chassi em ABS ou nylon ou grafite, todos os parafusos aqui terão a rosca grossa, tá? Considerando ser uma carretilha tão leve, eu sinceramente não acredito que seja feita em nylon, porque geralmente o nylon é pesado. Para tirar o rolamento que apoia o pinhão é necessário desmontar a carretilha. Primeiro o rolamento de apoio do eixo da manivela, antirreverso simples, como já é de se esperar em carretilhas de baixo custo. Suporte de pinhão todo feito em nylon, pinhão feito em latão, típico para ser apoiado por dois rolamentos. Primeiro disco de freio, ou a tampa da coroa, que é feita em duralumínio. Vejam que ele é bem grossão. E aqui do lado dele tem um pino com uma molinha, que é responsável por fazer o sinal de tomada de linha. Primeiro disco feito em Carbon-Tex, que é aquele mais rígido. A coroa dela, quando a gente pega, dá a impressão que ela tem a borda bem fininha, né? Porque vejam aqui, ó, dos lados aqui, bem na borda, ela não recebeu a anodização. Já mais para dentro um pouco, ela já foi anodizada. E esse anodizado, quando a gente desmonta, dá a impressão que a coroa tem a borda bem fina. Mas na realidade não, deve ter aqui mais ou menos uns 4 milímetros de borda aqui, contando com os dentes. Essa peça branca é responsável por fazer o sinal de tomada de linha junto com esse disquinho e aquele pino. A coroa tem um peso bem legal, podemos dizer que é uma coroa razoavelmente boa. Abaixo da coroa mais um disco de Carbon-Tex, disquinho dentado que faz o gatilho subir é feito em alumínio. Abaixo dele uma arruelinha de aço, eixo da manivela feito em alumínio, aliviado nos dois sentidos. Olha, para ser muito sincero, com base no que eu vi aqui até agora, considerando o preço dessa carretilha e a categoria na qual ela foi colocada como uma máquina bem leve, eu diria que nós estamos aqui com uma máquina ok de mecânica, tá? Não é uma carretilha fraca, mas também não é uma carretilha extremamente forte. Para a categoria, eu acho que ela está bem equilibrada. As torrezinhas que sustentam o suporte do pinhão são fixas no chassi. Este anel de aço inox está aqui para segurar o segundo rolamento de apoio do pinhão. O suporte do gatilho é feito em aço inox, que é uma chapa que passa por baixo de todo esse bloco que gira, passa para o outro lado e o gatilho é fixado com dois parafusos aqui na parte de dentro. O bracinho articulado é feito em nylon com reforço de aço aqui na parte de cima,
parecido com o de algumas carretilhas da Cash King, o que é bem legal e suficiente para fazer essa carretilha durar bastante, pelo menos nessa parte. Vamos tirar aqui então essa carenagem frontal para tirarmos o eixo sem fim. Carenagem, só tirar os 2 parafusos que ela já solta. Para soltar o eixo sem fim, aquele mesmo padrão, tiramos aquela arruelinha de pressão, abaixo dela uma arruelinha de aço tradicional, um mancalzinho de nylon, a trava da unha ou a porca é feita em plástico, unha feita em aço inox, bem compatível com a grande maioria das carretilhas chinesas. Eixo sem fim desse lado da engrenagem é apoiado diretamente aqui na capa dele, e desse outro lado que sai o carretel, ele é apoiado por aquele mancalzinho branco, não existindo a possibilidade de colocar buchas ou rolamentos. A engrenagem é presa por essa arruelinha de pressão, como acontece em algumas carretilhas da Shimano. Aqui nos pegadores, pessoal, nós temos a seguinte configuração. Aqui na parte de cima, nós temos uma bucha, e na parte de baixo, ele é apoiado diretamente no eixo. Tá? O furo aqui, ó, do pegador é bem justinho aqui no eixo, igual era feito nas carretilhas mais antigas da Shimano. Vamos fazer aqui a contagem de rolamentos. Nós temos então 1 no carretel, 2 com o da tampa, 3 com o externo do eixo da manivela, 4 com o interno do eixo da manivela, 5 com o externo do pinhão e 6 com o interno do pinhão. Temos a possibilidade de fazer a adição de mais 2 rolamentos aqui nos pegadores. É necessário? Bom, na minha opinião não. Eu acho que não vai fazer tanta diferença. Como na base ele trabalha diretamente sobre o eixo, ao meu ver não vai fazer diferença ter ou não ter rolamento ali, tá? Então no meu caso, eu não colocaria rolamentos, a não ser que você queira trocar essa manivela, colocar outra e reaproveitar esses pegadores em outra carretilha, porque aqui na parte de baixo dele existe o espaço para colocar rolamentos. Então, pessoal, com a máquina desmontada, o que nós podemos falar? Durante a desmontagem eu já fui resumindo mais ou menos o que representa essa carretilha. É uma máquina desenvolvida aí para ser leve, uma mecânica compatível com a modalidade, é uma mecânica simples, mas que ao meu ver ela atende a necessidade ou a demanda que deve ser dada para esse equipamento. Como eu disse lá no começo do vídeo, é uma máquina interessante para se fazer pescarias mais medianas. Tucunaré amarela, tucunaré azul de pequeno a médio porte, trairinhas, tilápia, matrinchã, saicanga, robalinhos e tal. Ao meu ver, essa é a proposta desse equipamento. Quando falamos em robalos, existe aí um certo ponto, né, de observação, que essa carretilha pode não ser compatível com água salgada, porque pode ser que os rolamentos dela não sejam resistentes à água salgada. Eu não tenho essa informação, por esse motivo estou deixando essa observação, tá? Se você pretende usar nessa modalidade, tenha bastante cuidado, faça manutenção com muita frequência, ou de repente coloque os rolamentos de cerâmica para você ficar mais tranquilo. E finalizando então, de um modo geral, eu acho que é uma carretilha que tem um bom custo-benefício, é uma carretilha condizente com a proposta, e os R$200 que você vai pagar por essa carretilha, eu acho interessante. Ao meu ver, vale mais a pena comprar essa carretilha do que comprar uma Spartacus 2. Por quê? Aí os fanboys da Spartacus vai chegar e falar assim: ah, mas a Spartacus ela é muito melhor porque ela é da Cash King. Não, não é bem assim, pessoal. A Spartacus é uma das carretilhas mais frágeis da Cash King. Então, por esse motivo, eu digo que essa aqui é a mais interessante. Um dos pontos que me faz a ter esse pensamento é esse bracinho articulado, que lá na Spartacus é feito em uma liga metálica, uma liga leve, que ele sofre com um desgaste muito rápido, isso quando ele não quebra. Ele é uma pecinha bem frágil, bem fininha, e que é muito comum que as pessoas quebrem. Então esse é um dos motivos que eu falo que essa carretilha acaba sendo mais interessante do que a Spartacus. Outro motivo: o freio dela ele tem mais capacidade de frenagem do que o da Spartacus. E a Spartacus, apesar de ser uma carretilha leve, não é uma carretilha desenvolvida para se usar iscas leves, tipo 4 gramas, 5 gramas, 6 gramas, é difícil, tá? Ela é uma carretilha muito solta, então ela não bate muito com a proposta.
Por esse motivo, eu acho que esse equipamento é mais interessante do que ela. Beleza, pessoal? Quem tiver interesse em comprar, eu vou deixar o link na descrição e vou deixar também o link para acesso aos nossos grupos no WhatsApp. Então ficamos por aqui e até o próximo vídeo. Valeu!